A morte, com certeza, é uma realidade para todos nós. Desde o pecado de Adão, todos fomos atingidos por ela. Todos somos destinados a ela. E mesmo Jesus tendo vindo e trazido para nós um novo significado para a morte, trazido a vida eterna, nós que estamos ainda no processo da salvação, ainda passamos por ela. Mas fica a questão: para onde vão as pessoas depois da morte? Os justos e os ímpios, eles têm as suas almas destruídas ou estão em um determinado lugar? Ficam em estado de dormência ou eles ficam ativos? É um só lugar para ambos? Ou eles já estão no lugar eterno, no céu e no inferno? Nós veremos isso hoje. Pedimos a sua atenção. Se prepare, porque estaremos vendo mais um Dúvidas e Curiosidades da Bíblia Sagrada. Bem, esse é um assunto empolgante, chamativo e atraente. E ele faz parte da escatologia, sendo que dentro da escatologia ele faz parte do que nós denominamos como escatologia individual. Por que escatologia individual? Porque em vez de ser tratado aqui sobre os eventos cosmológicos das últimas coisas, vai ser tratado aqui, na verdade, na escatologia individual, dos eventos finais para o indivíduo. Como se trata aqui pós a morte, já estamos entrando na escatologia. Portanto, esse assunto ele é denominado como período intermediário. Por quê? Porque é logo depois da morte e antecede a ressurreição. É depois da morte do indivíduo e antecede o pivô do fim de todas as coisas, que é o retorno de Cristo. Portanto, o que acontece entre a morte e a ressurreição? Essa lacuna. O que acontece? É esse o X da questão. E é nisso que nós entramos falando desse assunto. São diversos pensamentos sobre esse assunto. Um deles, por exemplo, é o aniquilacionismo, que acredita que o ser humano ele não tem a sua parte imaterial, algo que perdure pós a morte. Na verdade, a alma ou espírito humano não passa da psique, da mente humana. Logo, quando o ser humano ele morre fisicamente, ele tem a sua mente, ele tem sua psique totalmente ela destruída. E só terá quando Deus recriar na ressurreição o corpo, logo a mente humana também. Então esse é o pensamento aniquilacionista. Dentro do pensamento aniquilacionista existe uma visão moderada que utiliza uma forma eufemizada para dizer sono da alma. Eles utilizam, por exemplo, as defesas dos textos que falam sobre o dormir. Textos como, por exemplo, Mateus 9:24, Mateus 27:52, João 11:11, Atos 7:60, 13:36, 1 Coríntios, lá no capítulo 15, verso 6, verso 18, verso 51, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Quando aparece o termo dormir, os defensores do sono da alma chegam a dizer, ora, isso apenas nos mostra claramente que o ser humano não estará consciente. Por que ele não estará consciente? Porque sua alma ela foi extinta e a consciência que ele vai ter, essa atividade novamente, só com a ressurreição. Logo, eles pregam que não existe um estado, ou nem um estado, nem um local para a alma, porque a alma retorna para Deus, como a vida, e o corpo humano vai ao pó da terra. Essa é uma defesa do aniquilacionismo, ou do que é denominado como uma forma eufemizada, sono da alma. Um outro ponto de vista muito conhecido é o que o catolicismo ele defende,
O catolicismo defende que pós a morte, a maioria das pessoas, somente aquelas que atingiram o estado de plena santidade, como os santos, é que vão para um lugar de glória, mas a maioria das pessoas vão para o purgatório. O purgatório seria um local em que as pessoas elas seriam purificadas pelos seus pecados para poderem ir para o céu. Dessa maneira, a maioria das pessoas elas vão para esse local. As pessoas que são cristãs, claro, que professam a fé cristã. As que não professam vão para um lugar de sofrimento. Então, existe esse pensamento que a Igreja Católica também defende, que é esse local de purificação, e eles utilizam nessa tentativa textos como, por exemplo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 15, que vai falar ali das obras e de pessoas que são salvas pelo fogo. Então eles vão dizer, olha, esse fogo é o fogo de purificação que acontece ali no purgatório. Então eles utilizam esses textos e, claro, utilizam argumentos da tradição para esse tipo de defesa. No entanto, esses pensamentos não são ortodoxos justamente porque eles não encontram realmente tanta margem e tanta base nas Escrituras. A maioria dos pensadores cristãos, sejam pais da igreja, sejam reformadores, sejam teólogos conservadores, a maioria dos pensadores não concorda com esse tipo de ideia. Na verdade, são contrários, porque a Bíblia dá muito mais margem e todas as construções teológicas dão muito mais margem para a ideia realmente de que a alma, o espírito humano, ele permanece logo depois da morte, sem ser destruído, sem ser aniquilado. Por exemplo, indo já contra o aniquilacionismo, o ser humano continua consciente, lúcido, ativo, e não numa espécie de sono, de inconsciência, e muito menos destruída a sua alma ou sua mente. Então, essa é uma das maiores defesas da visão ortodoxa. Por exemplo, textos bíblicos que são utilizados para esse tipo de defesa são como, por exemplo, 2 Coríntios 5:8, em que Paulo fala o seguinte: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo está falando da morte, que queria deixar o corpo e imediatamente ele estaria com o Senhor. Então está falando da sua alma. Filipenses capítulo 1, verso 23, Paulo diz: ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo está falando novamente da morte. Ele queria partir, e até uma forma de eufemismo, o termo partir, quanto à morte. Então Paulo está falando da morte, que estaria com o Senhor. Lá em Lucas 23 e 43, que é um texto muito debatido, muito questionado, principalmente pelos aniquilacionistas, mas a maioria dos intérpretes concorda que Jesus está falando realmente para o ladrão, que naquele momento ele estaria com ele no paraíso. Não é um salto para o futuro, mas está falando naquele mesmo instante, o ladrão estaria com ele no paraíso. O paraíso está falando de um determinado local e fora da esfera física, numa perspectiva espiritual. Quando nós olhamos outros textos, por exemplo, como lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11, vai ser apresentada ali almas dos justos, dos mártires, que morreram, e eles estão debaixo do altar de Deus, e não pode se levar para o simbolismo ali, porque está se falando de almas de pessoas que estão debaixo de um altar de Deus, numa esfera espiritual, e elas estão lúcidas, clamando por justiça, para que Deus derrame sua justiça sobre o mundo. É algo interessante. O texto é objetivo em apresentar isso. Mesmo o Apocalipse tendo muitas e muitas partes simbólicas, aqui o texto é claro em mostrar partes do texto de forma literais, e dentre elas a lucidez e a atividade dos mortos, das almas dos mortos, que estão eles sem os seus corpos, mas estão diante da presença de Deus.
Um outro texto interessante, Hebreus capítulo 12, verso 23, por exemplo, que vai falar lá da igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao espírito dos justos aperfeiçoados. Ora, está falando de uma congregação espiritual diante da presença de Deus. Então isso é interessante. São textos que dão muito mais a entender, por exemplo, que o ser humano, assim que morre, ele tem sim um determinado local. Ele está ativo e consciente. Nós teríamos, por exemplo, ainda a parábola do rico e Lázaro. Essa parábola ela é clara. Tanto o rico quanto o Lázaro, quando eles morrem, eles estão diante da presença de Deus, ali numa esfera espiritual, Deus ali personificado em Abraão. Ambos estão ali lúcidos, tanto o rico quanto o Lázaro, e o rico ele sabe muito bem o que está acontecendo. Então o texto bíblico é enfático e claro quanto a isso. Nós poderíamos ainda citar outros e outros textos, mas todos eles vão nos dar essa ideia de uma perspectiva espiritual e que não há essa lacuna invisível, como os aniquilacionistas querem dizer. Mais ainda, quanto à questão do purgatório, também não há uma fundamentação devida, porque se você olha, por exemplo, nas escrituras, não falam de 3 destinos, falam apenas de 2. Não se fala de 3 destinos. E não se menciona um espaço de purificação, porque assim se anularia totalmente a obra da cruz. A nossa justificação é pela obra da cruz. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós não somos justificados por obras humanas, nem mesmo por uma espécie de fogo espiritual. Nós somos justificados pela obra de Cristo Jesus. E ainda algo mais interessante é que toda questão utilizada para eufemismos ou símbolos para se falar disso, o pelo fogo pelo purgatório, não tem sentido. Algo está falando ali simbólico de alguém que, falando até das obras ali fala muito mais de galardões. E quando você olha, por exemplo, o texto de dormir utilizado pelos aniquilacionistas, o termo dormir ali está falando não de inconsciência, mas sim está falando de pessoas que estão conscientes, sim, mas o dormir ali, na verdade, é uma forma de eufemismo apenas. Como nós dizemos, alguém partiu, é uma forma de eufemismo e não uma questão ligada a dizer que alguém está inconsciente. É apenas uma forma moderada de falar da morte, uma forma cuidadosa, cautelosa de falar da morte. Bem, não existe purgatório e não existe essa ideia de aniquilacionismo. Mas para onde vão as almas das pessoas? Elas vão para o mesmo lugar? Os justos e ímpios ficam conscientes no mesmo lugar? Ou vão para lugares diferentes? E já são estes locais os destinos eternos? Ou são locais temporários? São questões como essas que ficam nas nossas cabeças. E onde é que fica tudo isso? Bem, adentrando a esse assunto, vamos tentar começar falando sobre os justos, por exemplo. A Bíblia é enfática sobre um determinado lugar que é chamado de paraíso. O texto que é falado para o ladrão da cruz fala de um paraíso, fala da presença do Senhor, de um lugar que tem a presença do Senhor, de um lugar de descanso, de alegria, de felicidade. O justo, quando ele morre, vai para esse local. Mas que local seria esse? Existem 2 pontos de vista sobre esse assunto. O primeiro deles, por exemplo, afirma que realmente quando o justo morre, ele vai para o céu. Esse é um ponto de vista defendido por grande parte dos teólogos reformados, por exemplo. Teólogos de linha conservadora clássica defendem esse pensamento. Lois Berkhoff, por exemplo, Millard Erickson, defendem que realmente a pessoa, quando ela morre, o justo, o servo de Deus,
ele já vai para o céu, porque o paraíso seria o céu. De onde é que eles tiram essa ideia? Por exemplo, lá em 2 Coríntios, quando Paulo fala de sua experiência sobrenatural no capítulo 12, 2 Coríntios 12, ele diz que foi ao terceiro céu. E logo depois ele menciona que esse terceiro céu seria o paraíso, versículo 2, versículo 4. Então muitos dizem, ora, o paraíso então é o próprio céu de Deus, é o terceiro céu. O texto que eles utilizam também em Apocalipse 6, quando fala das almas dos mártires, eles estariam debaixo do altar de Deus, já no céu. Então eles utilizam esse tipo de argumento. Hebreus capítulo 12, verso 23, fala dessa congregação que estaria na presença de Deus no céu. Então o argumento que é levantado por essa linha de pensamento, que é uma linha mais ligada a essa visão protestante clássica, ou entre os reformados e entre também muitos outros defensores, é de que, na verdade, o terceiro céu é o próprio paraíso, o paraíso é o terceiro céu, e o justo vai ressuscitar não porque ele esteja em outro lugar, mas sim para que ele tenha a sua completude de natureza, ou seja, ele agora, a alma do justo, o espírito do justo, ele vai agora ter novamente o seu corpo e o seu corpo glorificado para ele sim se reunir com o Senhor. Por isso que ele precisa ressuscitar. Mas existe um segundo ponto de vista que é o mais defendido pelas Assembleias de Deus, que é numa perspectiva dispensacionalista, que na verdade o paraíso não é o céu, mas é uma espécie de antessala celestial. Ou seja, esse paraíso no Antigo Testamento, na perspectiva dispensacionalista, por exemplo, estava em um local que estaria próximo ao inferno mesmo, ao Sheol, ao Hades. Seria o Sheol, o mundo dos mortos, onde todos os justos e ímpios iam para esse Sheol. Tinha ali uma barreira que separava ambos. Então, por isso que o rico conseguia ver Lázaro, por isso que ele mesmo chega a pedir que Lázaro molhe a água e jogue na boca dele para que ele saciasse a sua sede. Então, era um local próximo um do outro, porém havia ali uma muralha, um abismo que separava ambos, que separava os ímpios dos justos. Então, esse mundo espiritual seria um mundo para onde iam tanto justos quanto ímpios. Mas, a partir do texto de Efésios, é levantada a ideia de que Jesus, ao morrer na cruz e ao despojar todo principado e potestade, Jesus, ao vencer na cruz, ele levou cativo o cativeiro dos homens, ou seja, ele levou os justos agora para o céu. E esse é um texto utilizado, inclusive, esse texto que Lawrence Olson, ele gosta de enfatizar, que de Efésios 4 e 9, em que Cristo leva cativo esse cativeiro para o céu, que seria esse mundo dos mortos dos justos, que é o paraíso, e ele agora está no terceiro céu. Porém, não é o céu. Está no terceiro céu como uma antessala celestial, mas não é o céu. Por isso que é necessário que os justos ressuscitem, para que aí sim possam estar plenamente em santidade diante da presença de Deus. Então, essa é a defesa dispensacionalista que a maioria dos assembleanos defendem, que realmente há essa distinção entre o paraíso e o céu de Deus, porque o paraíso é uma antessala celestial, uma espécie de lugar de espera, e não está ainda, o justo que está lá ainda não está vendo a plenitude da glória de Deus, como ele verá no dia em que ele for ressuscitado e glorificado. Quanto à realidade dos ímpios, a maioria dos pensadores cristãos, portanto, concorda que há esse lugar
de sofrimento que seria uma espécie de antessala para o sofrimento final, que seria o Hades, que nas nossas Bíblias foi traduzido pelo termo inferno, que é pela versão latina da Vulgata feita por Jerônimo. Esse termo aparece ali, mas o termo Hades seria realmente esse lugar espiritual que existe para um determinado sofrimento. Não é um local físico, é um local espiritual. Porém, a Bíblia relata ser um lugar de sofrimento, de angústia. Porém, não tão quão será o do sofrimento eterno. Por isso que a Bíblia mostra uma distinção clara entre o inferno e entre o Guiena, o lago de fogo e enxofre. Porque o inferno, inclusive lá em Apocalipse 20:14, ele vai ser lançado lá no lago de fogo. E o lago de fogo representa essa eternidade de sofrimento. Então, é algo que a Bíblia deixa claro. E o termo Guiena, por exemplo, que aparece lá em Marcos capítulo 9, versículo 43, versículo 48, sim, ele sim é o local eterno, que haverá pranto e ranger de dentes eterno, que lá onde o fogo não apaga e o verme nunca morre, é lá. Mas o Hades é esse lugar de período intermediário, um lugar em que as pessoas estarão ali sofrendo, uma antessala para o sofrimento eterno. E esse local de sofrimento, quando a Bíblia fala de fogo, quando a Bíblia fala de trevas, não leve de forma literal, mesmo porque é numa perspectiva espiritual. A Bíblia está falando ali de um local onde não há o derramamento da graça de Deus. Essas pessoas, elas estarão se tornando ausentes, perdendo totalmente a graça de Deus. Porque o homem desse mundo ainda tem a graça de Deus sobre ele, seja justo ou ímpio. A graça de Deus está sobre todos, mas lá a graça de Deus será retirada. Logo, o ser humano que morre sem Cristo, ele se torna tão mal quanto ele pode ser, porque a graça de Deus, a imagem de Deus é retirada dele e ele se torna realmente totalmente preso às questões das trevas, mesmo ele tendo consciência do que é certo e do que é errado. Mas agora não há mais a intervenção de Deus, não há mais a intervenção do Espírito, e agora ele é realmente julgado, condenado pelos seus pecados. Bem, fica claro, portanto, coisas básicas aqui. O ser humano, nesse período intermediário, ele tem, sim, um estado de consciência, sua alma não é destruída, ele não vai para purgatório nenhum, ele fica lúcido em um determinado lugar. Os justos vão para um lugar de delícias, que é o paraíso, e esse paraíso pode ser o céu, como defende uma linha evangélica, ou uma antessala celestial, como defende a maioria dos evangélicos pentecostais. Segundo, os ímpios, eles vão para uma antessala de sofrimento, que é o Hades, e esse Hades vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E aí sim, depois nós temos a eternidade dos justos no novo céu e na nova terra, e dos ímpios nesse lugar que é o Guiena de eterno sofrimento. Bem, ao término desse rápido estudo que fizemos, eu creio que algumas dúvidas suas foram tiradas. Se você, portanto, gostou desse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e participe dos próximos vídeos. Com certeza, você vai estar aprendendo mais e mais da Palavra de Deus, porque esse é o nosso objetivo, para que você cada vez mais cresça na graça e no conhecimento. E venha estudar conosco aqui no Seminário de Teologia da Assembleia de Deus Montésio, Setadem. Com certeza, você vindo para cá, você vai aprender e vai se enriquecer cada vez mais desses conhecimentos teológicos que são importantes para que possamos mostrar para o mundo os fundamentos da nossa fé e defendermos de forma robusta, sábia, coerente, aquilo que nós temos de melhor, que é
os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Que Deus em Cristo vos abençoe.